Então, queridos, boa noite para o nosso encontro de hoje, de estudo do livro Budismo Tibetano. Quem for chegando, vá se sentindo acolhido. Então, para a gente ganhar o nosso tempo, né, vamos começar com as nossas preces. Hoje a gente vai fazer uma meditação analítica, que a gente vai ver qual a importância desse tipo de meditação nessa etapa do caminho, assim, né? A gente refletir, né, um pouquinho. Que é a meditação que o Dalai Lama gosta de chamar de meditação analítica, né? Eu pensar, contemplar, repousar. Então, a gente vai fazer as preces e aí a gente segue para uma meditação que eu vou conduzir. Eu vou usar uma meditação no livro do Shagdu Rinpoche, e aí a gente começa a nossa prática de hoje, e depois a gente segue para o estudo, tá bom? Então tá, deixa eu compartilhar aqui as preces. Então, a gente tira agora uns segundos para a gente trazer a nossa consciência para o momento presente, para o nosso corpo, para encontrar, né, nossa experiência de agora, soltando todas as nossas expectativas, temores, né, nossas expectativas em relação ao futuro. Então, a gente se conecta, então, com o momento presente, com o nosso corpo, com a nossa respiração, com a nossa mente, com a nossa motivação. A gente se lembra, né, que a gente está praticando para atingir a completa liberação, para a gente poder realmente superar toda a confusão da nossa mente, manifestar a sabedoria, a lucidez que a gente vê pelos nossos mestres, que são o nosso exemplo, nosso espelho, que é possível, mesmo diante de tanta confusão no nosso mundo. Então, com as bênçãos de Guru Rinpoche, a gente então faz, né, contato com toda a linhagem, e a gente então renova o nosso voto de refúgio nas três joias, né, a partir da presença do Lama, e o voto de Bodhisattva, de manifestar, né, a lucidez, a completa lucidez para trazer benefícios verdadeiros a nós mesmos e aos outros. Namo, no Lama, que é a corporificação dos Sugatas, da natureza das três joias, eu, juntamente com os seres dos 6 reinos, tomamos refúgio, ou seja, entramos no caminho até a nossa iluminação. Namo Lama Deshedu Peku Concho Sungiran Zenla Dadandro Dru Senchena Janchu Guardu Kyapsuchi Namo Lama Deshedu Peku Concho Sungiran Zenla Dadandro Du Senchena Chanchu Wardu Kyapsuchi. Para benefício de todos os seres, eu faço surgir o espírito do despertar e cultivo a realização do Lama como Buda. Por meio de atividades iluminadas, treinarei cada ser de acordo com suas necessidades e faço o voto de liberar o mundo. Senkedro Akundom Tu Lama Sangedro Nini Ganla Gandutro Leki Droa Droa Danchao Senkedro Akundom Tu Lama Sangedro Nini Gamla Gamdu Trileki Droa Droa Dam Chao. E aí, para a gente receber as bênçãos da nossa prática de hoje, a gente faz a prece de 7 linhas, pedindo as bênçãos a Guru Rinpoche, fazendo Guru Yoga com Guru Rinpoche, lembrando que Guru Rinpoche, corpo, fala e mente de Guru Rinpoche, é inseparável do nosso corpo, fala e mente.
Então, a gente pode já fazer as 3 vezes que a gente repetir a prece, recebendo as 3 iniciações, cada vez que a gente repetir a prece. Iniciação do corpo, diretamente da testa de Guru Rinpoche, do Om branco na testa de Guru Rinpoche, diretamente para a nossa testa, um fluxo de luz branca purificando o nosso corpo, de um ar vermelho na garganta de Guru Rinpoche, diretamente, né, com um fluxo de luz vermelha diretamente para a nossa garganta, purificando a nossa fala, a nossa energia, e de um rum azul índigo no coração de Guru Rinpoche, a gente recebe um fluxo de luz azul diretamente no nosso coração, purificando todos os nossos obscurecimentos de mente. Então, a uma das vezes que a gente fizer a prece, uma vez em português, 2 vezes em tibetano, cada a gente recebe essas iniciações. Rum, na fronteira noroeste de Odiana, no coração de um lótus, está sentado aquele renomado como Padmasambhava, que alcançou o espantoso supremo Siddhi e está cercado por uma hoste de muitas daquines. Seguindo suas pegadas, dedico-me à prática. Por favor, aproxime-se e conceda suas bênçãos. Guru Pema Siddhi Again, again, Ujang Sam, Pema Gesar Dongpo Lam, Yansain Chogi Nyudru Ni, Pema June, Jesu Dra, Kurdu Kandru Mampe Kor, Kiki Jesu Dadru Ki, Jinje Laptir Jesu So, Guru Pema Siddhi Om Again Yugin Ujang Sam Pema Gesa Dongpo Lam Yasin Chogi Nyudru Nim Pema June Jesu Ram Kudu Kandru Mampe Kor Kiki Jesu Dadru Ki Jinji Loptir Jesu So Guru Pema Siddhi. Então a gente pode imaginar que Guru Rinpoche, que estava à nossa frente, concedendo as bênçãos, vem para o topo da nossa cabeça, olhando na mesma direção que nós, ele reduz-se de tamanho, se transforma em luz, e desce pelo nosso canal central, repousando no nosso canal central, na altura do coração, do nosso coração. E aí nós recebemos as bênçãos de corpo, fala e mente iluminadas de Guru Rinpoche. E com essas bênçãos a gente faz a nossa prática hoje, nossa meditação e o nosso estudo. Então encontrem aí uma posição confortável. Vocês podem desligar a sua câmera. Ficarem mais à vontade. Então, eu vou conduzir a meditação hoje, a gente contemplar a nossa vida humana preciosa. A contemplação desses 4 pensamentos que transformam a mente, cuja vida humana preciosa, né, é o primeiro, ele é esse conjunto de ensinamentos são também uma porta de entrada para o caminho budista. A gente pode entrar pelo refúgio nas 3 joias, ou pela contemplação dos 4 pensamentos que transformam a mente. Então, a gente, a partir dessa entrada no refúgio, né, com essa contemplação do nascimento humano precioso, por exemplo, os 2 primeiros pensamentos, que é o nascimento humano precioso e da impermanência, a gente se inspira para ter uma profunda renúncia aos afazeres limitantes dessa vida. E a contemplação dos 2 outros pensamentos, que é o karma e o sofrimento, vai trazer a renúncia à totalidade da existência cíclica. Então, é uma meditação muito poderosa para reforçar
a nossa renúncia, o nosso refúgio no caminho. Então, a gente vai ouvir a instrução da meditação de Guru Rinpoche na explicação dele sobre o Nondro. Então, de olhos fechados, trazendo completa consciência para o corpo, no momento presente, soltando todas as tensões do corpo, deixando que a respiração vá seguindo o seu ritmo natural, liberando a nossa mente das preocupações, deixando que ela esteja completamente presente. Então, a gente traz à mente esses pensamentos que eu vou conduzir aqui. Primeiramente, contemple sobre a importância de ter um precioso nascimento humano, dotado de todas as liberdades e condições necessárias à prática espiritual. Quão raro é isso? Poderíamos estar numa condição muito desfavorável, sem ter tido acesso ao Dharma, tendo um grande sofrimento físico, de mesmo ter encontrado o Dharma, não ter condições para praticar, não ter encontrado o Lama. Tudo isso faz parte da condição especial da nossa vida humana, preciosidade da nossa vida humana. O quão raro é. Quão incerto também é o fato da gente obter essa vida humana novamente, esse nascimento humano novamente. Já que a mente pode facilmente nos guiar a um reino não humano ou a um nascimento humano não plenamente dotado. Alguma deficiência física, por exemplo, que nos impeça de praticar. Então, reflita sobre quão grande deve ter sido a nossa virtude e também a nossa aspiração em vidas passadas, para que agora a gente tenha acumulado essas afortunadas condições atuais. Não foi por nada. Se a gente entende a causalidade, foi porque a gente cultivou isso, as condições. Então, contemple até que uma excepcional oportunidade contida nessa vida, que não deve ser tomada como certa e nem desperdiçada, fique claramente aparente para nós. E aí, quando fica claro, evidente, que é assim, permita que a mente descanse numa meditação natural e não conceitual por alguns instantes. Obtenha essa certeza e descanse nessa certeza. Mas aí a gente não consegue ficar numa meditação silenciosa por muito tempo. Quando surgirem os pensamentos, então, vamos direcionar agora para a compaixão. Considere todos aqueles que estão sofrendo nos reinos inferiores e que têm pouca possibilidade de obter o renascimento humano, pois densos obscurecimentos os impedem de gerar mérito. Podemos imaginar os animais, predadores, ou a gente pode imaginar os reinos dos infernos. Então, as pessoas que estão em condições muito desfavoráveis. Pense também nos que têm um corpo humano, mas que não são dotados das condições condutivas ao desenvolvimento espiritual.
estão, por exemplo, matando, causando muito dano a si mesmo e aos outros. Reflita também sobre os que obtêm o nascimento humano, mas os desperdiçam em buscas mundanas, perdendo tempo, ou então destroem sua oportunidade por fazer mal aos outros. As pessoas que não praticam a virtude. Lembre-se que até para os praticantes como nós, a posse desse tempo de vida continua tão incerta quanto a duração de uma chama de uma vela ao vento. Então, então, a impermanência pode se dar a qualquer momento. Quando, então, a contemplação desses pontos levar a um sólido desejo de que todos os seres encontrem liberação de circunstâncias espirituais empobrecidas, relaxe a mente. Permaneça numa quietude, de uma forma não conceitual com essa realização. Com esse desejo que todos os seres se livrem das condições não favoráveis para a prática. E aí, mais uma vez, a nossa mente vai se mover, pensamentos vão surgir. E agora, quando surgirem, então, os pensamentos incontroláveis, a gente, então, direciona a nossa mente para rezar ao Lama, como uma corporificação dos Budas e Bodhisattvas das 10 direções. A gente olha para o nosso Lama, que pede o apoio do Lama. Nós rezamos nesse sentido. Reze para que essa joia que realiza desejos, que é o nascimento humano precioso, não seja jogada irreparavelmente no oceano do Sansara novamente. E que, ao invés disso, nossa vida possa ser bem utilizada para criar mérito e para obter reconhecimento da verdadeira natureza da mente, que é a causa para a gente nos liberarmos do Sansara. Rezamos para que os que estão sofrendo em outros reinos possam obter o nascimento humano, para que os seres humanos não dotados de condições espirituais possam encontrá-las. Rezamos também para que os afortunados, dotados de condições espirituais, possam realizar suas mais altas aspirações. E aí a gente reza também para adquirir o poder de ajudar todos esses seres. E então a gente descansa a mente novamente. E aí, finalmente, quando os pensamentos surgirem uma vez mais, direcione-os para o comprometimento, para o voto do Bodhisattva. Pense, em todas as minhas vidas passadas, tive inúmeros corpos. Cuidei,
alimentei e defendi cada um deles. Se todos os seus cadáveres fossem empilhados, formariam uma montanha do tamanho do Monte Everest. O sangue que correu nesses corpos e as lágrimas que caíram em frustração formariam um enorme oceano. Tantas vidas a gente já teve. Mesmo assim, não fomos capazes de obter a iluminação nessas vidas. Mas agora, através da acumulação de todo o nosso mérito, eu vou alcançar esse atual nascimento extraordinário. Através da acumulação de todo o mérito, a gente alcançou esse nascimento extraordinário. E vou agora utilizá-lo bem, para o máximo benefício de todos os seres sencientes. E aí, novamente, descansamos a mente em meditação não fabricada, com esse voto do Bodhisattva. E aí, novamente, quando os pensamentos surgirem, que a gente possa, então, fazer o voto, retomar o nosso caminho, de seguir nossos estudos e as nossas práticas com todo o nosso coração. Então, deixa eu abrir meu vídeo aqui, esqueci. Então, tá, queridas. Então, assim, os 4 pensamentos que transformam a mente, eles são muito importantes da gente estar sempre visitando. Assim. Quem está fazendo o Nondro faz isso todo dia. Quem não está fazendo o Nondro, a gente pode tomar com uma receitinha, assim, como o Lama Santa uma vez me disse assim, como um rescue. Sabe aquele óleozinho, né, que a gente toma, né? Contemplar os 4 pensamentos que transformam a mente é como um rescuezinho. Você pode sempre fazer, de vez em quando, fazer isso para repurificar a motivação. Oi? É um floral, né? Um floral. Isso, Lúcia, um floralzinho. Para poder purificar a nossa motivação, equilibrar de novo a nossa energia, e aí vem aquele fogo de novo, né, para a gente praticar, assim, né? Faz sentido de novo. Não só o primeiro, né? Tem o primeiro, mas tem o segundo, o terceiro e o quarto, são os 4. Tem que contemplar na sequência, assim. Então, tá bom. Então, vamos... Alguma coisa, assim, que vocês querem comentar? Podemos seguir, então, nosso estudo? Retomar? Então, tá. Deixa eu... vou começar compartilhando aqui essa tela. Essa telinha aqui, que a gente já viu lá no iníciozinho do nosso estudo, né? A gente viu assim, uma visão geral do treinamento da mente. E aqui nessa telinha, deixa eu... Vou reduzir ela um pouquinho aqui, deixa eu ver. Não, tá bom, vou deixar os vídeos aqui embaixo, ok. Nessa telinha aqui, né, de forma resumida, está, né, o caminho gradual. Né? Aí, o caminho onde a gente pode considerar os 3 treinamentos, treinamento em ética, treinamento em concentração e o treinamento em sabedoria. Aqui é mais ou menos como o Lama Santen gosta de apresentar o nobre caminho de 8 passos aqui. Ele vai falar, né, os 5 primeiros passos, a motivação correta, evitar danos com a mente, evitar danos com a fala, evitar danos com o corpo e trazer benefícios verdadeiros. Ou seja, a gente vai, em resumo, essa etapa da ética seria a gente vai evitar a não virtude, né, que é no livro aqui ele vai falar, né, de uma contenção, ele usa esse termo aqui, né,
enfatiza a coibição, né, do comportamento, né? Ele usou aqui deixa eu ver qual é o nome que ele usa, coibição moral, né? Coibição moral. Então, a gente primeiro evita, né, praticar a não virtude, depois a gente busca praticar a virtude no lugar da não virtude, a gente vai trocar, a gente vai usar um antídoto, né, para trocar a não virtude, no comportamento não virtuoso pelo comportamento virtuoso, para aí depois a gente poder começar a trazer benefícios. Então, tem um trabalho prévio, assim, de trabalhar conosco mesmo primeiro. Então, para a gente evitar danos, a gente precisa reconhecer que a gente está na iminência de produzir um dano. Né? E o que a gente sabe que causa a nossa não virtude são as nossas aflições mentais, é a falta de lucidez. Né? Então, a gente viu na primeira etapa desse capítulo 8, né, que é a fundação da prática espiritual, que é a ética, né, a ética como a fundação da prática espiritual. A gente pode olhar aqui, na verdade, o caminho, né, de 8 passos, o nobre caminho óculo, ou os 3 treinamentos mais elevados, né, que são forma de falar sobre o caminho, eles não são sequenciais. A gente não vai praticar a ética perfeitamente para ir praticar a concentração, para aí a gente fazer as práticas de sabedoria. Não, a gente vai fazendo um pouco, como se fosse, a melhor representação seria circular, assim. A gente vai passando por todos os níveis já, de práticas. À medida que a gente vai recebendo os ensinamentos, a gente já vai praticando, assim. Porque, na verdade, cada etapa ajuda a outra. A ética ajuda a concentração, a ética e concentração ajuda a sabedoria ajuda a concentração ajuda a ética. E assim vai, né? A ética ajuda a sabedoria também. Então, é um processo circular. Cada etapa que a gente vai passando vai melhorando a outra, entende? Então, a gente já vai fazendo tudo que, à medida que a gente pode, a gente vai fazendo. E é nessa etapa da ética, a gente vai ver quão é importante a gente refletir sobre a nossa ação. Né? Então, aí nessa etapa aqui, a gente vai usar muito a meditação analítica, como, por exemplo, essa de hoje, contemplar sobre a vida humana preciosa. Então, contemplar sobre as 10 ações não virtuosas que a gente vai ver agora, né? Hoje, né? Então, os benefícios, os danos, né? Então, a gente vai usar muito o pensar, contemplar, para poder gerar uma clareza, usar o nosso raciocínio para ver causas e consequências, benefício e o dano da nossa ação. Usar a nossa lógica, bom senso, né? Vamos chamar assim. Muito importante. Então, isso faz parte da meditação analítica, né? Pensar, contemplar, refletir sobre, né, as consequências, né, os benefícios e os danos da nossa ação, né, em corpo, energia e mente. E a gente viu isso, né, no início do capítulo, né, que ele falou, então, que essa disciplina moral, né, todo o caminho budista, né, ele é composto de vários tipos de práticas, em vários níveis, né, o caminho é muito profundo e com muitas práticas, assim. Mas a base, o fundamento é a ética, né? E que no começo vai se enfatizar a coibição do comportamento não virtuoso, para depois a gente praticar a virtude, trocar o comportamento não virtuoso pela virtude, para daí trazer benefícios. Então, a gente já não começa querendo trazer benefícios de qualquer jeito, porque a gente não vai conseguir trazer benefícios verdadeiros se a gente está operando com essa mente, né? Então, a gente pode trazer até muito mais confusão, né? Então, a gente cuida um pouco melhor da nossa mente primeiro, assim. E aí, também a gente viu sobre a questão da importância da gente olhar de forma profunda a nossa liberdade, a nossa ação no mundo, que ela não é essa espontaneidade. Por exemplo, essa coibição moral levaria, então, a uma restrição da nossa liberdade, né? Ele viu, comentou esse tópico aqui. Então, seria então a gente uma coibição, essa etapa, assim, né, do que a gente deve fazer, não deve fazer. Ele vai dizer, não, a gente tem que olhar isso como que a nossa espontaneidade hoje, ela está totalmente contaminada pelas aflições mentais. Então, a gente precisa ver isso claramente. Então, fica certo que a gente não tem uma espontaneidade livre. Essa espontaneidade não tem liberdade nela. Ela está presa à nossa confusão, à nossa raiva, à nossa arrogância. Então, a gente não tem, de fato, liberdade nessa espontaneidade. Né? Ele deu esse exemplo aí. Ele vai dizer também, então como a gente pode conduzir o nosso comportamento em direção a essa espontaneidade perfeita, né? Virtuosa? Ele vai dizer, através de um esforço contínuo e persistente. A gente vai ter que ter uma prática espiritual
consistente, que é isso que vai levar a uma espontaneidade harmoniosa, né? E a nossa verdadeira liberdade. Então, a prática precisa ter uma consistência, por isso que o caminho é um caminho gradual, né? O caminho que a gente vai entrar nele, porque é onde a gente está, nós estamos na confusão. E aí, mesmo a gente tendo os ensinamentos profundos do Dzogchen, isso aqui é muito poderoso, até porque o Dzogchen é o caminho, né, de a gente olhar os 3 yanas, como a gente viu, né, o Shravakayana, o Hinayana, o Mahayana e o Vajrayana, como o Lama diz, não vem ele não surge do nada, ele surge dos fundamentos do caminho. É como se fosse um amadurecimento. Então, para você estar pronto para o Vajrayana, você tem as bases do Shravakayana e do Mahayana. Então, a gente vai, para praticar os hoje, é como se a gente tivesse já subliminarmente essa base. Né? Já está operando em nós essa base. Senão, não vai funcionar. Né? Então, o caminho gradual é muito útil enquanto a gente está com a nossa mente muito grosseira ainda e a gente está entendendo o caminho, entrando no caminho, né? Mesmo no caminho dos outros. Aí ele vai dizer, então, ele fez um paralelo entre a disciplina moral e o crescimento espiritual, né? O que tem a ver? Tem a ver porque é isso aqui, né? Você entender? O crescimento espiritual seria o quê? A gente atingir a liberação, a sabedoria perfeita, a lucidez. Mas tem lucidez sem ética? Não tem. Tem lucidez sem concentração? Né? Então, a ética, né? E tem concentração sem ética também? Não tem. Então, a ética, na verdade, a disciplina moral e o crescimento espiritual estão integrados, assim, interligados. Não tem como uma coisa acontecer sem outra. Até ele disse assim, ele nos alertou. Se a gente começa a fazer práticas aqui profundas de meditação, por exemplo, sem estar cuidando dessa etapa da ética, a gente pode gerar muita confusão, pode vir à tona e potencializada pela prática da concentração, que são os nhams, por exemplo. Se os nhams virem numa prática de um retiro longo e você tem muita confusão e você não olha para isso, não reconhece a confusão, porque a gente vai ver que não é fácil, às vezes, a gente reconhecer as aflições mentais, a nossa confusão, as nossas ações não virtuosas mais sutis. Então, isso pode gerar um problema na nossa prática de meditação. E ele também disse, a gente pode também ter, ao contrário, a gente começa a praticar um pouquinho, aqui cuidando um pouco da ética, aí começa a fazer as práticas de meditação, e começa a ter bliss, né, bem-aventurança, êxtase, expansão da consciência. Aí ele, se não tiver uma base de ética para sustentar essas práticas, elas vão evanescer rapidamente, não se sustentam também, sem ética. Então, a ética é fundamental, ele lembra para a gente isso aqui. Então, foi o que ele comentou, né, no tópico anterior. Então, vamos voltar aqui já para o texto, era isso que eu queria trazer para vocês. Então, a importância aqui, né, nessa etapa, da gente pensar, contemplar, repousar. E se der tempo, a gente vai ouvir o Dalai Lama dando um exemplozinho bem prático assim, em relação a isso, assim, né? Se der tempo. Então, eu vou parar de compartilhar isso aqui e vou compartilhar, então, o texto para a gente retomar onde a gente parou, seguir a nossa contemplação. Então, só os 2 últimos parágrafos antes do próximo tópico, que é as 10 ações não virtuosas. Então, só para a gente lembrar aqui, rapidinho, né? A gente leu. Ele vai dizer, a fundação de disciplina moral, estabelecida por meio do cultivo de um comportamento virtuoso, traz harmonia interior aos pensamentos, às emoções e aos comportamentos, ou seja, traz harmonia interior à mente, à energia e ao corpo, né? Então, corpo, energia e mente se beneficiam do comportamento virtuoso, né? Que é da harmonia que esse comportamento virtuoso traz. O praticante vivencia uma serenidade revigorante, calma e plena de vitalidade, uma qualidade que transforma o relacionamento com os outros. A nossa vida começa a melhorar, entende? A gente começa a cuidar das nossas relações, porque a gente agora está mais atento ao nosso movimento, né? A discórdia e os conflitos interpessoais são abrandados. A gente não vai ser um Buda, com certeza, mas melhora muito. A gente vai evitar muita confusão. E isso é bom porque vai deixar a oportunidade da gente, acalmando a nossa confusão mais grosseira, aí pode vir à tona a confusão mais sutil, que não consegue vir à tona se a gente está muito na confusão grosseira, que é muito importante, porque a gente vai ter que, como, né, a gente viu no domingo passado, a gente tem que iluminar a confusão. A liberação não vem sem
é a iluminação da confusão. A liberação é a total iluminação da confusão. Por isso que o nome é iluminação, né? Nesse sentido, né? De iluminação. É a completa compreensão da nossa confusão, que é o que vai fazer a gente não mais entrar quando a gente sabe, quando enfiou a cabeça no lugar e prendeu a cabeça, se você descobre como foi que você enfiou, você tira, você não vai querer mais botar, né? Então é nesse sentido, assim. Então ele vai dizer, então a discórdia e os conflitos interpessoais são abrandados, e um espírito de cooperação amistosa surge espontaneamente, você vai mudando, você vai ficando mais flexível, mais aberto, mais compreensivo, né? Então, como mencionado anteriormente, a ética, ou pelo menos vai ver mais rapidamente quando você não consegue praticar isso. Aí fica mais claro também, vai ser bem interessante, é um processo muito interessante, assim, da gente descortinar a nossa confusão, né? Precisa coragem, mas é muito interessante. Como mencionado anteriormente, a ética budista inicialmente enfatiza mais a coibição moral do que fazer o bem, no começo, né? No início, precisamos reconhecer como os nossos comportamentos mentais, verbais e físicos criam desarmonia nas nossas próprias vidas e nas interações com os outros. Porque quando a gente sentar para meditar, o que a gente vai ver? Claramente a confusão, a gente não vai nem conseguir fazer as práticas, nem ouvir os ensinamentos direito, nem ouvir a condução, nem entender, enfim, né? Porque vem muita confusão. Então, podemos, então, gastar uma grande quantidade de energia em exercícios engenhosos, terapias e outras técnicas. A gente pode tentar, né, encontrar atalhos, né, para, né, fazendo terapias, né, massagens, sei lá o quê, para lidar com o estresse e a ansiedade, mas enquanto com os comportamentos não virtuosos que de fato produzem esses problemas persistirem, a verdadeira cura não ocorrerá. Porque a cura, na verdade, da nossa confusão está na nossa mente, né? Está na nossa mente. Ele vai dizer, as sementes de virtude já estão presentes em nossas mentes. Então, a confusão está na nossa mente, mas as sementes de virtudes, porque a confusão está na mente grosseira, na mente dual, mas a mente grosseira, a mente dual, não é a nossa verdadeira natureza. Nós já vimos que nós temos as camadas mais básicas. Na verdade, a consciência primordial é a nossa natureza. E a consciência primordial é plena de qualidades. Então, as sementes estão lá, as qualidades estão lá, só que elas estão obscurecidas, né? Ele vai dizer, a coibição moral prepara, ou seja, a contenção, né, o cuidado em a gente não dar vazão à nosso comportamento não ético, na mente, no corpo, na fala, prepara o terreno, removendo as pedras e ervas daninhas do comportamento não virtuoso, que impedem a germinação das sementes, que estão lá. As sementes das virtudes é a nossa base. Já estão lá, não vai buscar em outro lugar, não vai criar, não vai vir de fora, não vai fazer, não é fake, não, já está lá. Elas não estão podendo se expressar por conta da confusão, das ervas daninhas do comportamento, né? Em corpo, energia e mente. Né? Cria espaço para que as sementes se desenvolvam, né? A coibição moral, a prática da ética, o cuidado. Né? Então, o crescimento espiritual não é um ato de vontade, nenhum produto direto de terapia ou de técnicas espirituais. Em vez disso, não é porque agora eu vou ser bonzinho, não, é porque você está removendo a confusão que você aí vai manifestar a lucidez e suas qualidades. Então, em vez disso, é um florescimento da perfeição que já existe em nós e que se torna possível por meio da prática espiritual, cuja fundação é a moralidade. Então, a gente parou aqui. Né? E aí, agora a gente vai ver, então, as danadinhas das 10 ações não virtuosas, que são apontadas assim como a chave, claro que elas são como se fosse assim, a chave, elas têm as suas derivações, mas elas são a chave para a gente se lembrar, assim, né? Ele vai dizer, podemos construir uma base ética sólida para a prática espiritual, evitando o que os budistas chamam de as 10 ações não virtuosas. Não são 10 mandamentos. São o quê? Ele vai dizer que essas 10 ações foram enfatizadas pelo Buda porque ele compreendeu diretamente, ele viu, né, na prática dele, na mente dele, que essas ações têm efeitos especialmente negativos nesta e em vidas futuras.
ao estabelecer diretrizes morais, o papel do Buda não é o de um legislador ou de um juiz, né? Mas de um médico. Assim como um médico aconselha o paciente a evitar certos tipos de comportamento que agravam a sua doença, do mesmo modo, o Buda ofereceu conselhos a seus seguidores a respeito de restrições de caráter moral. Então, faz parte da medicina, inclusive da medicina tibetana, medicina chinesa, eu acho também, né? Que são práticas milenares, que são sistêmicas, que têm os princípios de lucidez como base, né? Cuidar do comportamento. Né? O Lama disse assim, ele vai dizer aqui, então, os tratados médicos tibetanos clássicos, que os tibetanos acreditam estar fundamentados nos ensinamentos do Buda, são baseados na moralidade. Então, os tratados médicos tibetanos são baseados na moralidade. Eles começam prescrevendo determinados comportamentos, dietas e assim por diante, para tratar doenças específicas. Em seguida, de acordo com os diferentes tipos de metabolismo, dão instruções mais gerais para prevenir as doenças antes que ocorram. Por fim, oferecem conselhos fundamentais sobre o comportamento que levará a uma boa saúde nesta e em vidas futuras. Esse comportamento consiste em coibir as 10 ações não virtuosas, conforme ensinado pelo Buda. Aí o Lama vai dizer aqui, né? Segundo a medicina tibetana, todos os distúrbios físicos provêm fundamentalmente da ignorância, dos 3 venenos, né? Da ignorância, do apego e da raiva. Se for ver de forma muito profunda, toda a nossa confusão vem da ignorância da nossa verdadeira natureza e daquilo que a partir daí vem o apego e a raiva, né? Que são as duas venenos mais proeminentes, né? Os 3 animais que fazem girar a roda do samsara. Então, ele vai dizer, então, aquele que busca um estado duradouro de boa saúde precisa superar essas aflições subjacentes. Ou seja, a gente vai cuidar do comportamento físico, da fala, que está bem ligada com a energia, com as emoções, mas vai cuidar da mente, principalmente. Da mente, principalmente. Ele vai dizer aqui, é uma experiência que ele teve com o médico do Dalai Lama, né? Durante o início da década de 70, tive o privilégio de passar 1 ano na casa de Yeshe Doden, um médico tibetano que, naquele tempo, era o médico pessoal de Sua Santidade o Dalai Lama. Certa vez, eu perguntei ao médico, qual é a relação entre a medicina tibetana e o Dharma? Aí ele olhou surpreso para mim, deixa eu subir aqui um pouquinho, ele olhou surpreso para mim, achando a pergunta engraçada, e respondeu enfaticamente, esta medicina é o Dharma. Então, assim, não tem dissociação. Porque, na verdade, toda a nossa confusão vem na mente e a confusão ela vai se tornando cada vez mais grosseira. Né? E se a gente for pensar em termos de várias vidas, né? Por exemplo, o corpo que a gente tem agora é resultado do nosso karma passado. O corpo que a gente terá em vidas futuras vai ser resultado do karma que a gente vai criando agora. Então, isso explica um pouco o fato de nascer crianças com determinados problemas ou com determinados poderes ou né, os tucos, por exemplo, né, condição com maturidade já para entrar na prática rapidamente. Então, tem a ver com o treinamento da nossa mente, total, assim, né? Se vocês verem os tratados né, de medicina tibetana, a medicina Ayurveda, né, vão falar sobre isso também, a correlação entre os estados mentais e as doenças, né? Tem uns livros, assim, que escreveram sobre isso, assim. Tem o Enio Burgos, que escreveu A Medicina do Coração e da Mente, Medicina Interior, Enio Burgos. Tem umas coisas que quando eu comecei assim, a fuçar coisas, eu saí né, encontrando esses mestres. A Doença como Caminho também, são 2, acho que suíços. Eu cheguei a folhear assim, esse livro, interessante. Assim, ele faz essa correlação bem próxima assim, dos estados mentais e das doenças. A medicina Ayurveda toda, né? Enfim. Está baseada, e a medicina tibetana, né, principalmente, como ele está dizendo aqui. Então, ele vai dizer, então, essa medicina é o Dharma. Então, o Lama vai agora, vamos analisar agora
a coibição das 10 ações não virtuosas que forma a base, ou seja, o fato de que a gente precisa evitar, né? Quais ações a gente precisa evitar, né? Que vão ser consideradas não virtuosas, que forma a base da ética budista. Então, são nos 3 níveis, né? No nível físico, no nível verbal e no nível mental. No nível físico, são 3. Então, as 3 primeiras são as ações físicas. As 4 seguintes são verbais. E as 3 últimas são mentais. Aí, partindo assim do mais grosseiro para o mais sutil. O comportamento mais grosseiro, que é o comportamento físico, aí vai para o comportamento mais sutil, que é a fala, e o comportamento mais sutil ainda, muito sutil, que é a mente. Então, as primeiras das 10 ações não virtuosas é tirar a vida de um ser senciente. Então, a primeira ação de corpo é matar. A primeira ação não virtuosa de corpo é matar, não matar. Então, matar é a ação não virtuosa, e a gente vai procurar o quê? Não matar. Isso, o Lama vai fazer uma ressalva aqui, né? Isso não inclui plantas, dentro da concepção que o Lama tem, que o budismo tem. Embora o budismo reconheça que as plantas tenham vida, não as considera seres conscientes ou seres sencientes. Ele só considera aqueles seres que têm consciência, que sentem. Né? Assim, colher uma plantação de trigo, por exemplo, alface, não é considerado matar. Mas seria considerado matar a gente tirar a vida de qualquer outro ser que tenha consciência, que tenha medo, que mostre medo, que mostre alegria, né? Então, a gente vê que se protegem, né? Assim, que tem consciência, né? Então, para acumular o karma de matar e para que as marcas geradas por essa ação no nosso fluxo mental sejam plenamente potentes, 4 fatores devem estar presentes quando o ato é cometido. Então, também a própria ação não virtuosa, ela tem essa gradação, ela tem esses fatores todos que precisam ocorrer numa ação, se completar para a ação ter todo o pleno poder de se implantar assim, né, no nosso fluxo mental. Então quanto mais, se tiver esses 4 fatores, elas, com certeza, é uma marca kármica que vai frutificar. Se faltar algum deles, ela vai se reverberar numa ação uma consequência menos forte, assim, menos intensa, né? Não é que ela vai deixar de ser virtuosa, ela vai continuar sendo não virtuosa, vai causar o seu resultado, mas não vai ser o resultado completo de ter feito a ação com esses 4 fatores aqui. Aí, quais são esses 4 fatores? Aí, o primeiro é chamado de condição necessária. Só para a gente lembrar aqui, né? Ele vai falar assim, é condição necessária a intenção, o próprio ato de cometer a ação e a consumação do ato. Né? Porque, por exemplo, você pode ter tentado matar, mas você não matou, por exemplo. Né? Então, ele vai dizer, então, para acumular o karma de matar, precisa dessas 4, e ter, né, e que as marcas geradas por essa ação no nosso fluxo mental sejam plenamente potentes, ou seja, ter o poder de gerar consequências, né, fortes no futuro, ou nessa vida, ou vidas futuras, enfim, tem que estar presente esses 4 fatores. Então, a condição necessária, nesse caso, no caso de matar, é um outro ser senciente que será morto. Precisa ter um ser senciente. Então, não vai ser matar se você tirar uma alface, por exemplo. Nesse sentido, né? Então, o segundo fator é a intenção, que inclui o reconhecimento pelo assassino, ou seja, aquela pessoa que vai cometer o ato, de que o objeto a ser morto é um ser senciente. Então, tem a intenção de matar aquele ser, que é senciente. Então, a intenção também deve ser dominada por uma distorção mental. Não basta só ter a intenção, mas também ela, claro, a intenção de matar normalmente ela está dominada pela raiva, a ignorância, apego, né? Raramente uma ação de matar não tá precedida de uma distorção mental. Só, por exemplo, os casos de uma ação de um perfeito bodhisattva, que pode matar por compaixão, assim, né? Pode causar um aparente dano por compaixão. Mas isso aí, né, é uma situação muito rara, né? Acho que alguém escreveu alguma coisa aqui. Um mosquito é um ser senciente? É, né? Pior que é, Roberto.
Se você tocar nele, ele vai fugir, né? Por exemplo. Ele tem percepção, ele tem sensibilidade, né? Mas, Flori, hoje, Oi. por exemplo, a gente fabrica drones que parecem serem sencientes, né? Você fabrica, eu já vi pássaros que parecem um pássaro. Tem um pássaro que fotografa os outros pássaros e, às vezes, engana o outro pássaro que ele não é da espécie. E não é um ser senciente, é um algoritmo e tal. Eu sempre fico com a dúvida, porque você vê um mosquito, ele parece menos sofisticado que alguns drones. Eu sempre tenho essa dúvida. Eu sei que no budismo diz que todo animal é ser senciente. Mas eu não sei, sabe? Porque você vai falar, você tem. Agora eu estou no Rio, né? Aqui de vez em quando tem dengue. Aí o diabo do mosquito é vetor de dengue. Eu não tive, mas minha esposa já teve. É muito ruim ter dengue. Eu realmente fico um conflito, assim, é um dilema que a gente vai enfrentar com essa instrução, né? E a gente pode, por exemplo, a gente não tem como estar no mundo sem a gente causar dano. A gente pisa em animais, pisa em inseto, pisa em formiga, a gente dirigindo o carro mata um sapo, mata uma lagartixa, atropela uma cobra. A gente não vai estar no mundo sem causar nenhum dano. Mas, assim, tem que ver um pouco a intenção e a motivação. Se a gente for matar um mosquito da dengue, a gente tenta espantar o mosquito. Se é um mosquito da dengue que você está com medo e pode... Aí você pode depois fazer uma prática, vai rezar, vai pedir, vai se conectar, saber que está se conectando com aquele animal, vai colocar nas tuas orações, enfim. Entende? Quando você também come um alimento, né, de origem animal, você pode fazer essa oferenda e fazer pelo menos uma conexão. Esse animal não fui eu que matei, mas eu estou comendo aqui, eu comprei, e eu, pelo menos, que ele sirva, né, eu ofereço esse meu alimento para que a minha prática possa frutificar e eu, de alguma forma, trazer algum benefício direto ou indireto a todos os seres que colocaram esse alimento, puderam colocar, não só o animal cujo corpo está ali, mas todos os seres que ajudaram a esse processo, que perderam a sua vida até nesse processo, na comercialização, enfim, não tem como a gente não causar dano. Mas o ponto é a gente ter essa consciência de que um ato intencional tem consequências. E efetivo tem consequências. Então, a gente pode fazer esse cuidado, assim, de rezar, tá? Não teve jeito de se livrar do mosquito, então, precisou matar por uma razão de evitar um dano maior, aí você reza por ele, bota no teu caderninho de puja. É assim, a gente vai minimizar o impacto. Mas, pelo menos, se o karma for ter uma existência como um mosquito, é rápida, né? Entendeu? Parece um sonho, né, gente? Se a gente vai ficar um mosquito, a gente vai viver um pouquinho, já acabou. Né? Eu acho que, pelo menos, se não tiver outro jeito... É sempre quando a gente entra nesse coisa da ética, dilema, desses atos, assim, é bem complicado, porque a gente vai gerar uma consciência da nossa ação, né? Então, isso vai gerar muita... Mas a gente sabe que a gente não tem... Por exemplo, os tibetanos comiam, né? Matavam o nhaque para comer, né? Mas porque eles tinham, né? Mas aí eles faziam todo um ritual de purificação, e aí o Sagadu chega a dizer assim, é melhor você matar um nhaque e alimentar um monte de gente do que você comer um monte de camarão, por exemplo, dentro do prato. Então, assim, aí a gente vai compensar, exatamente, como a Cíntia falou. Eu parei de comer carne porque eu só comia carne porque chegava no meu prato, alguém fazia o trabalho. Eu não ia pegar um boi e matar o diabo do boi. Só em última coisa, né? Em outras circunstâncias, talvez, mas não na situação atual. Agora, eu continuei comendo queijo e ovo. O ovo, eu acho que eu roubo da galinha tranquilamente. Eu falo, galinha, olha para lá. Entendeu? Então, nisso, eu continuei comendo ovo. Mas o importante é a gente gerar carne, eu parei. Mas eu acho que a gente gerar essa consciência de cuidado. Isso. E de minimizar o nosso impacto negativo e de fazer o melhor bem possível, né, com menor consequência. Oi, Ana e Paulo. Oi, me diga uma coisa, Florinda, porque eu quero chegar a ser justo com esse negócio de não matar, ser senciente. Por exemplo, quando você faz uma detetização... baratas, isso. Eu tenho pavor de barata e rato. Eu mato sem pensar. Eu saio com a vassoura por onde tiver. Então, na minha vida, porque traça está inclusa. Tá, tudo, todos os animais que são 60 está incluso. Aí, assim, mas a questão é um pouco isso, a gente olhar para isso, sabe? Por exemplo,
eu já tive medo de barata também, eu já matei muita barata. Mas eu já aprendi a, por exemplo, pegar uma barata e jogar ela para fora. Por exemplo, a gente no SEB, lá nos nossos ambientes de retiro, a gente mantém lá nos ambientes de prática, principalmente nos ambientes de retiro fechado, a gente mantém um copinho de plástico, um pote de plástico transparente e uma folha de papel plastificada. Aí, a gente é fácil. Dharmata. Lá no Dharmata, né, tem, né? Então, a gente lá, quando vê o insetinho, a gente pega ele e pá, coloca ele dentro pega o plástico transparente, que é grande, né? A gente coloca ele dentro da armadilha do plástico. Aí a gente pega a folha de papel transparente, bota embaixo, vai conduzindo ele para a folha. Aí ele está preso dentro do potinho com a folha tampando. A gente joga fora, pronto. A gente aprendeu a fazer muito isso nas áreas de retiro, jogando fora barata, jogando fora aranha, insetos menores. Uma cobra já é mais complicado, né? Mas assim, a gente vai, pelo menos espanta, né? Eu já espantei um, assim, do lado da Dharmata. Mas, Flori... Oi, peraí, só um instantinho, Lúcia. Eu acho que o Matias queria falar, depois tu fala. Oi, Matias. Fala, Ana, fala primeiro, fala. Lúcia, então, Lúcia. Lúcia, Não, fala. eu estou falando, lá no Dharmata tem aquela cobra azulada, preta, que ela tá lá, ela vai comer a comida dos gatos e todo mundo vive tranquilo ali com ela, e depois a gente começou a pesquisar e viu que ela matava as cobras venenosas. E ela circula. A gente começa a avaliar os nossos impulsos, a necessidade dos nossos impulsos, sabe? De ceder aos nossos impulsos. Pode ser que a gente não precise mais matar a barata, se a gente vir que a barata é um ser senciente também. E a gente pode ter a coragem de pegar ela e jogar ela, botar ela está dentro de casa, como o Lama diz assim, os insetos, quando entram dentro das casas, eles entram dentro de uma armadilha. Eles não querem ficar ali. Eles entraram porque eles pensaram que a casa foi feita no lugar deles, né? Por exemplo. E aí, então, eles querem ir para o ambiente deles, mais favorável para eles, né? Principalmente quem mora próximo a granjas, né? Fazendas e tal. Na cidade, não. Na cidade não tem mais lugar dos insetos, né? Os insetos são os esgotos, enfim. Mas aí a gente pode ver que a gente pode superar muitos dos nossos impulsos. Muitos dos nossos impulsos podem ser superados, melhorados, entende? Nossos medos, nossos pavores, a gente pode ver. Eu, por exemplo, não me via fazendo isso com a barata, mas eu passei a fazer isso tranquilamente. Não vinha mais porque vem quando a gente tem medo, o cachorro também, eu superei o meu medo de cachorro. Lá no SEB Viamão, logo no começo, que era uma cachorrada dentro do SEB, eu tinha que passar para eu estar ali, eu tinha que estar junto com aqueles cachorros. E uma vez eu resolvi passar assim, perto do cachorro e não fugir, assim. Quando eu passei, eu senti como se tivesse passado por uma cortina de energia, assim. Um negócio, assim, eu senti que é como se eu tivesse liberado aquele padrão que quando eu só olhava para o cachorro já tomava o meu corpo, entende? Então, o medo, na verdade, é uma posição de mente que valida que aquele ser é um ser amedrontador, que é um ser que não merece estar vivo. Está entendendo? É uma posição de mente que valida. E aí, o cachorrinho do Matias. Muito bem. Aí, então, é assim, a gente vai ver que a gente começa a olhar para nossos padrões, a gente pode ver que a gente pode superar muita coisa mesmo, a gente se surpreende. Diz, Matias, o que quer dizer? Lúcia, você encontrou uma cobra preta lá no Dharmata? Tem? Tem muitas cobras. Preta, mas tem uma assim que todo mundo já conhece, ela circula por lá, come a comida dos gatos, entendeu? Mas aí a gente foi pesquisar e ela é uma cobra que come as cobras venenosas. Uma cobra preta. Bem grande normalmente. É grande, No sábado, um amigo meu, inglês, ele me contou uma história engraçada. Ele trabalhou uma vez em Butão, país budista, né? Ele falou, quando ele chegou pela primeira vez em Butão, ele foi para uma pousada e lá teve 2 ratos, né? Ele reclamou, tem ratos no meu quarto, rato bem grande, ele falou, né? Quase tão grande como um gato, né? E o povo falou, tem ratos, sim, tem uma família de rato que mora lá no hotel, tem muito mais, não são os 2, né? São budistas, né? E como isso, eles toleraram os ratos no hotel, né? Então, ele recebeu um outro quarto, né? Que foi denso, onde não teve ratos, né? Mas ele falou que para eles foi normal de aceitar os ratos em casa.
Se a gente for para a Índia, por exemplo, né? Se a gente for para a Índia, a gente vai ver tem muitos macacos. Eu também me recuso de colocar veneno contra ratos. Me recuso, eu não faço isso. Acho tão cruel. Também. Matar rato com veneno, não faço. Não. Pois, queridos, vamos voltar para o nosso tema aqui. Esse tema eu sei que é... Mas, assim, que o objetivo é assim, de olhar a importância de a gente ver os impulsos, né, que surgem na nossa mente, assim, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, deixa eu voltar aqui para o texto, né, que a gente parou aqui. Então, tá. Então, ele vai dizer. Então, a intenção... Então, o primeiro fator é a condição necessária, que é, nesse caso, um outro ser senciente. A intenção, que inclui o reconhecimento pelo assassino de que o objeto a ser morto é um ser senciente. A intenção também deve ser dominada por uma distorção mental, ou seja, pela ignorância, apego ou raiva, e deve haver intenção de matar. E o terceiro é o ato em si, ou seja, o procedimento, a pessoa fez, né? Ela pode ter pensado, né, ter tido intenção, mas não consumou o ato, né? O procedimento pode ser direto, como quando alguém dá um tapa em um mosquito, ou atira em um cervo, ou acerta uma barata, ou pode ser indireto, quando se ordena que alguém mate por nós. Então, por exemplo, o comandante dos soldados no campo de batalha é karmicamente responsável, juntamente com suas tropas, por toda a matança que ele supervisiona, embora nunca tenha disparado um só tiro. Então, a gente está brincando, assim, com coisas menores, mas, assim, tem sofrimentos muito maiores, assim, sendo perpetrados, assim, pelas pessoas hoje, assim, né? Diretamente, assim, de outros seres humanos, assim, enfim, né? Que a gente pode nem imaginar, assim. O quarto fator é a consumação do ato, ou seja, a vítima tendo morrido diante do assassino, né? Morrido mesmo. Que a pessoa também pode não ter morrido. Então, o ato não se completou completamente, né? Mas teve todos esses passos anteriores que têm consequências kármicas. Então, a segunda das 10, então, só para a gente ver que as consequências kármicas não é só o ato em si, né? Mas tem todos esses fatores, assim, porque envolve a mente, envolve, né, a energia, envolve tudo, não é só o corpo, tem a mente e a energia. Então, a segunda das 10 ações não virtuosas é roubar, ou, mais literalmente, tomar o que não lhe foi dado. A condição necessária é algo que pertença a outra pessoa. Hoje tem muitas formas de roubar, né? Assim, por a corrupção, né? Então, o ladrão reconhece isso e age para tomá-lo. Simplesmente roubar o que pertence a outra pessoa é um método muito óbvio, mas também podem ser utilizados outros meios muito mais tortuosos, de truques e trapaças, né? Como nós conhecemos agora, né? Muitos meios de corrupção, enfim, né? Outras formas de também da gente enganar, né? E tomar o que não é nosso, né? Fazer o outro entregar, né? Tem um estelionato, né? Por exemplo. Então, a consumação do ato ocorre quando se pensa, isso agora é meu, certo? Então, também no ato de matar, roubar, que é os atos de ações com o corpo, né? Matar, roubar. Então, quando esses 4 fatores do ato de roubar estão presentes, as impressões kármicas depositadas no fluxo mental certamente trarão infelicidade nesta ou em vidas futuras, a menos que sejam tomadas medidas para neutralizar a sua potência. Então, a gente sabe que, por isso que as práticas de purificação, depois a gente vai ver, vão fazer muito sentido, assim, sabe? Porque a gente já sabe que a gente não tem como a gente se mover no mundo sem causar dano. Então, e nessa vida, e em vidas anteriores, se a gente considerar o contínuo da consciência. Então, a gente precisa estar realmente cuidando, purificando as ações, e é muito importante, assim. Então, a terceira ação, então, de corpo é a má conduta sexual. Aqui a gente também não vai descer detalhes, porque o Lama também foi bem sucinto. Então, isso inclui uma variedade de comportamentos sexuais, mas este não é o momento para uma explicação muito detalhada. Então, vamos ficar aqui também, porque eu mesmo não me debrucei sobre isso assim, não me interessa muito assim, porque, né, até hoje na minha vida isso é uma questão muito tranquila. Assim. Então, a principal forma de má conduta sexual é manter relações sexuais com o cônjuge de outra pessoa. Então, ou com, né, uma pessoa que está comprometida com outra. Outro exemplo é manter relações sexuais com uma criança, ou um jovem que ainda não, que está sob os cuidados de seus pais. A pessoa não pode se determinar, né, de querer aquilo ou não, de fato, né, de poder até se determinar. Então, a gente vê muito isso também acontecendo, né? Então, muitas infidelidades não trabalhadas, assim, né, as relações são, digamos assim, a pessoa perde a confiança do outro, e muito
muita criança, muito abuso sexual, muito, né, a gente vê isso, assim, né? Então, a condição necessária, esses casamentos né, em várias culturas que crianças jovens são entregues para casamento com né, pessoas assim, sem a pessoa querer, né? É muito complicado isso. Então, a condição necessária, a intenção, o procedimento, né, o ato em si, a conclusão podem ser inferidos, né? Ou seja, esses 4 fatores nas ações né, em relação à conduta sexual é o mesmo que né, que ele já citou aí para as 2 ações, de matar e de roubar. Então, das 4 ações, então são as 3 não virtuosas de corpo, né, as principais, que é matar, roubar e sexo impróprio. E das 4 ações não virtuosas verbais, a primeira é mentir. Aí, hoje em dia, então, nós estamos num mar de mentira. Né? A ação pode ser vocal, ou seja, né, falada mesmo, mas também pode incluir enganar alguém intencionalmente com um aceno de cabeça ou com um gesto. Também é possível mentir até mesmo mantendo o silêncio, ou seja, não dizendo a verdade, né, assim, ou negando uma coisa que precisaria ser desconstruída, né? Ou não negando uma coisa que era para ser desconstruída. Seu silêncio pode ser uma forma de mentira também. E hoje a gente vê as fake news, né? Hoje nós estamos num mar de mentira, assim, da torta direita. Imagina quanta confusão nós estamos gerando no nosso tempo presente, assim, né? Em termos dessas ações, de matar, nós estamos vendo as guerras, as violências em polícia, nas periferias, nos tráficos de droga, né, nos conflitos, né, internacionais. É complicado, assim, né? Estamos realmente exacerbando essa mente, essa confusão, né? E gerando as consequências, né? As consequências vêm também, né? Coletivamente, individualmente e coletivamente também. Então, mentir, né? Pode ser vocal ou então, assim, silêncio. Difamar, o segundo dos atos verbais, depende da motivação. Imagine 2 pessoas ou 2 ou mais comunidades que têm uma relação harmoniosa. A difamação, hoje também a gente vê muito, né? Então, mas também nas relações, né, assim, de pessoas com pessoas e hoje em dia, assim, na conduta dos partidos, institucionais, então, um negócio sério, assim, hoje, vivendo. Ele vai dizer, então, imagine 2 pessoas ou 2, ele vai dar um exemplo, né, de que seria uma difamação, né? Imagine 2 pessoas ou 2 ou mais comunidades que têm uma relação harmoniosa. Se um terceiro fala com a intenção de criar desarmonia, né, tem 2 pessoas e tem um terceiro que, né, fala com a intenção de criar desarmonia ou desconfiança entre elas, ou entre 2 pessoas, entre 2 comunidades, entre 2 partes, e isso é difamação. Então, nós podemos ver isso à torta e direito hoje nas redes sociais, né? Isso, direto, assim, na televisão e tudo. Com uma conduta, assim, nossa, é incrível. Então, ou, se ambas as partes já estão em desacordo e um terceiro fala com o objetivo de evitar uma reconciliação, ou seja, de manter aquela discórdia, isso também é difamação. Essa ação desse terceiro é a difamação, né? Seja de causar desarmonia ou criar desarmonia e desconfiança entre 2 outras pessoas, ou então de evitar a reconciliação de 2 pessoas que estão com problema, você podendo evitar, né? Então, você fala com o objetivo de evitar a reconciliação, então você reforça o problema. Né? Então, isso também é difamar. Então, essa fala pode ser verdadeira ou falsa, ainda assim é difamação. Então, nós temos uma enxurrada assim, de difamação, de mentira, né, nos tempos atuais. É legal que a gente não se filie a isso, a gente tenha cuidado para não se filiar a essas ações, sabe? Não passar para frente, não ter esse cuidado, assim, porque isso gera karma, né? Então, o terceiro dos atos verbais é insultar. Tal como acontece com a difamação, o que determina se as palavras são abusivas ou não é a motivação também. Se alguém fala, você pode falar forte, né? Mas se a pessoa fala com a intenção de infligir dano, isso é insultar. Então, e como sabemos, insultos podem trazer mais sofrimento ao outro do que danos físicos. O insulto pode ser direcionado, né? É como se fosse uma faca direta no nosso coração, esse insulto. O insulto pode ser direcionado à pessoa com quem se está falando, ou pode ser direcionado a outra pessoa. Em qualquer caso, tão logo se pronuncia as palavras para infligir dano, para magoar, para ferir a pessoa,
a pessoa acumula o karma de insultar. Então, a gente também precisa ter cuidado com a nossa fala, né? Com como a gente fala. A gente pode ter um monte de justificativa. Não estou falando isso para... Não, mas cuidado, né? A gente tem essa coisa assim de... Estou falando isso porque o outro precisa ouvir, né? Mas a gente precisa ter cuidado com a nossa ação, assim, porque a gente pode mais ferir do que ajudar. Né? Então, isso que leva para a gente refletir muito, assim. Então, a gente pode pegar livros que esmiuçam essas ações, tem livros do Trungpa, que vão falar sobre isso, da Pema Chodron gosta de falar muito sobre isso, sobre como a nossa confusão, como a gente superar, olhar, mastigar, digerir essa nossa confusão e como fazer. Tem muitos livros interessantes da Pema Chodron, pode ajudar, assim, a gente a palmilhar isso, assim. Então, com essa breve introdução aos atos de difamar e de insultar, porque ele vai deixar a última, são 4 de fala, né? Ele falou em mentir, difamar, insultar. Mas ainda tem a fala inútil. Mas ele, antes de falar da fala inútil, ele vai falar um pouquinho aqui sobre... Com essa breve introdução aos atos de difamar e insultar, vamos rever o nosso próprio comportamento verbal. Aí ele faz uma paradinha para a gente dar uma olhada, assim. Podemos achar que, de vez em quando... Na verdade, a gente tem que fazer isso com todas essas ações, né? Não virtuosas. Mas aqui ele parou com o difamar e insultar. Então, podemos achar que, de vez em quando, nós, de fato, falamos sobre os erros dos outros, dizendo que tal pessoa é vaidosa, agressiva ou egoísta. Assim que falamos sobre as falhas de outra pessoa com uma motivação não virtuosa, seguramente... Desculpa, eu acho que eu pulei uma coisa aqui. Assim que falamos sobre as falhas de outra pessoa com uma motivação não virtuosa, seguramente essa fala será não virtuosa. Certamente será abusiva ou difamatória. E, se a exagerarmos, podemos acumular também o karma de mentir. Né? Então, podemos perguntar, quando é, então, apropriado falar sobre as falhas de outras pessoas? Então, a resposta é quase nunca. Então, que é difícil a gente se conter, né? A gente tem esse hábito, péssimo hábito de tecer julgamentos, né? Então, ele disse, seria muito adequado a gente quase nunca falar das falhas das outras pessoas. E se algum dia sentirmos a necessidade de falar sobre as falhas de alguém, o conselho é olharmos primeiramente para o nosso coração para ver se estamos sendo motivados por alguma distorção mental. Se descobrirmos que a nossa intenção é completamente virtuosa, ou seja, que se trata de um desejo sincero de beneficiar a outra pessoa, então podemos prosseguir, baseados na nossa plena capacidade de sabedoria e de bondade. E devemos falar diretamente para a pessoa, né? É claro. Não falar da pessoa, né? Então, assim, mas a gente precisa ter muito cuidado, porque a gente precisa ter muita habilidade para fazer isso, né? Que também não é fácil. A gente se mete os pés pelas mãos muito, assim, na nossa fala, né? A gente tem uma atitude de julgamento, assim, de a gente achar que aquilo, né, não está no outro só, né? Mas aí, a primeira coisa que a gente tem que olhar para o nosso coração, para ver o que está motivando aquilo em nós, aquele julgamento, né? Tem alguma distorção mental em nós. Uma coisa foi fisgada por aquele comportamento daquela pessoa em nós, assim. Então, muitas pessoas descobrem que, por esse simples ato de disciplina, suas mentes tornam-se mais serenas, de, pelo menos, procurar não julgar, né? Esse vale para político, vale também para político. Mas, assim, no nosso dia, hoje, a gente é levado a praticar muita ação não virtuosa, né? Pela confusão que está estampada, assim, e se a gente fica se alimentando também, né? Dos conteúdos, das mídias, tudo, e fazendo as nossas conjecturas, a gente entra nesse mar de confusão, né? Então, a gente tem que olhar os políticos como sabendo que eles são pessoas que estão ali criando muito karma, não só para eles, e ao contrário, a gente tem que ter muita compaixão por eles. Não que a gente tem que passar a mão, a gente tem que olhar os atos negativos, separar o ato da pessoa. Então, a confusão precisa ser, se tem um crime sendo cometido, denunciar, ir para as ruas, isso, denunciar o crime, a ação não virtuosa, mas a pessoa tem que ser separada da ação. Sempre Dalai Lama lembra isso, assim, né? A pessoa sempre deve ser separada da ação. Porque a ação é que a gente vai atacar a ação não virtuosa, e não a pessoa.
A pessoa é um ser humano que está aflito, que vai gerar os karmas e que vai colher os resultados. E se é um político, a pessoa tem poder, a ação dele tem muito mais potência de causar dano. Então, ele tem muito mais. Então, ele tem que atacar a ação e ter compaixão pela pessoa. Entende? Nesse sentido, não perder a compaixão pela pessoa. Como ele diz, né? Os tibetanos tiveram muita oportunidade de ter muita raiva pelos chineses, mas eles tentaram, com a prática, tentar, né, manter a compaixão pelos chineses, apesar do genocídio que eles sofreram, né? Na pele, assim, diretamente. Dalai Lama conta a experiência de vários lamas, monges que foram torturados e que disseram que o medo que eles mais tiveram foi perder a compaixão pelos chineses. Isso estaria, digamos assim, danificando a mente deles, né? De praticantes, assim, né? De ter raiva, já entrar na raiva, ter ódio deles, assim. Então, a gente precisa de separar essas coisas, assim, não cultivar ódio e raiva. Isso não resolve. A gente ataca a não virtude. A gente tenta diminuir a não virtude, se a gente puder evitar, a gente evita, se puder fazer com que o outro pare de fazer a não virtude, a gente faz, denunciando, até a gente segurando a pessoa, se for o caso, mas para ele não praticar aquilo. Mas a gente não cultiva a raiva, o ódio contra a pessoa, porque ela é um ser humano que está sob o domínio das aflições mentais, e vai, ela, tanto a vítima quanto o agressor são alvos da nossa compaixão, devem ser alvos da nossa compaixão. É muito difícil, mas deveria ser assim, né, nossa prática, né? Chegar a esse ponto, assim. Ele vai dizer, muitas pessoas descobrem que, por esse simples ato de disciplina, suas mentes tornam-se mais serenas. Tente se lembrar de uma pessoa, ele vai dizer assim, tente se lembrar de uma pessoa que raramente ou nunca fala sobre as falhas dos outros. É difícil, né? Mas a gente encontra pessoas assim, que são contidas, que são amistosas, né? Que tem que gera uma confiança, assim. Sentimos-nos muito à vontade com essa pessoa, porque se nunca a ouvimos falar sobre as deficiências dos outros, podemos estar certos de que ela também não fala mal de nós pelas costas. Então, essa simples contenção cria harmonia. Vou botar aqui, cria harmonia na mente da pessoa de quem a pratica. E também é revigorante para os outros. Então, essa prática não só cria harmonia na mente daquele que pratica, aquele que se contém do julgamento, de falar mal dos outros, ele também irradia essa condição para os outros, né? Então, ele espelha essa possibilidade de você ser uma pessoa que não precisa estar falando mal. Aí é uma pessoa que acolhe, né? Que atrai, assim. E aí inspira outras pessoas. Então, falar inutilmente, então, é a última, né, a quarta das más ações verbais. Tá. Para a fala ser incluída nessa categoria de fala inútil, ela deve ser estimulada por uma distorção mental. Então, quando nos envolvemos em uma conversa casual e amigável, não precisamos ter receio de estar fazendo algo prejudicial, certo? Não que a gente não vai querer falar mais com ninguém, não vai querer mais ter conversas, né, no cafezinho, encontrar com os amigos, também não é assim, né? Mas ele diz, mas se essa fala for dominada por qualquer distorção mental, incluindo apego, ela então passa a ser uma forma de fala inútil, mesmo que não seja associada às outras três más ações verbais. Por exemplo, ficar fofocando, ficar perdendo tempo com conversas inúteis, fazendo a pessoa passear por várias situações falando, né, falar mal dos outros, por exemplo, fofoca. E fofoca, então, é terrível, né? Além de já levar aqui para difamação, né, um pouco, mas fala inútil, né? A gente perde tempo, simplesmente, né? Não é útil. Então, falar o que é necessário e o que vai trazer benefício, né? Então, ele vai dizer, então, além disso, ao contrário das outras três, podemos acumular o karma de falar inutilmente sem que ninguém ouça uma só palavra. Sei lá, ficar cantando, a gente ocupar nossa mente com gente que passa o dia todo ouvindo música de qualquer jeito, de qualquer coisa, sem, sabe?
desatento o tempo todo, né? Era como se fosse uma fala, né? Ali. Então, além disso, ao contrário das outras três, não é que a gente não possa ouvir uma música assim, mas a gente passa o dia, fica dominado por aquilo, né? Como se fosse até um vício, assim, né? A pessoa não para, não fica em silêncio, né? Não se escuta, não escuta a mente, né? Como se fosse uma fuga, um pouco, assim. Então, além disso, ao contrário das outras três, podemos acumular o karma de falar inutilmente sem que ninguém ouça uma só palavra. Os mestres budistas tibetanos comentam que a fala inútil é a mais inócua das 10 ações não virtuosas, mas é também a maneira mais fácil de desperdiçar a vida, de perder tempo, né? Então, a primeira aí ele vai falar agora das 3 ações mentais, não virtuosas da mente. A primeira das 3 ações não virtuosas mentais é a avareza. Essa avareza, essa ação, implica focar algo que pertence a outras pessoas, com a mente, né? E desejar, é um desejo de pertencer àquilo que né? O desejo que vem a nos pertencer, aquilo que o outro tem. Né? Está sempre demandando, assim, achando que você devia ter mais que o outro, assim, né, que o outro tem, você nunca está satisfeito. Uma coisa assim, eu sempre eu quero mais, assim, é aquela pessoa que não sempre acumula muito, assim, né? O avarento é aquele que nunca tem o suficiente, né? Nunca pode dar, sempre está assim, né? Querendo mais, assim. Então, isso implica focar algo que pertence a outras pessoas e desejar que venha a nos pertencer. Esse ato é completamente mental e é consumado quando se pensa, esse objeto pode ser meu, eu quero isso, eu preciso daquilo. É como se fosse uma insatisfatoriedade, assim, né? Intensa. Você está sempre querendo alguma coisa que não é seu, né? E que pertence aos outros, assim. Tem um pouco de tem inveja, tem uma insatisfatoriedade junto, assim. Então, a maldade é a segunda das 3 não virtudes mentais. Maldade. Cometemos essa ação não virtuosa sempre que desejamos o mal ao outro ser vivo. Malevolência, né? Querer o mal do outro. Aspirar que o outro, né, se dê mal, assim. Então, a maldade é essa intenção, assim, né? Essa aspiração, né? Esse desejo de mal, do outro se dê mal. Então, a maldade pode ser bastante focada na intenção de trazer infelicidade a outra pessoa. Ou pode ser uma atitude mais geral de esperar que o outro passe por maus momentos. Né? Então, ou realmente tem uma intenção focada de trazer infelicidade para o outro, né, a maldade. A maldade vai gerar as ações de corpo, né, de fala, de um monte de coisa, mas a maldade está na mente. Assim. Primeiro é uma ação mental. E é uma aflição mental. Né? E daí, ou então ela pode ser uma atitude mais geral, de esperar que o outro passe por mal. Que se dane, tipo assim, né? O que podemos fazer quando esses pensamentos invadem a nossa mente? Fica remoendo isso. Fica desejando. Né? Ou desejando coisas dos outros, querendo ter o que você não tem, que os outros têm, né? Ansiando por isso, né? Que é a avareza, ou desejando o mal. O que podemos fazer quando esses pensamentos invadem a nossa mente? Podemos desejar levar vidas virtuosas, éticas, e mesmo assim, algumas vezes, a mente sai do controle, arrastada por distorções mentais. Nós já temos tendências latentes à avareza e à maldade, e quando são estimuladas por eventos externos ou pela memória, surgem emoções como a raiva, o ressentimento e o desejo. Então, esses pensamentos, a gente já tem essas tendências latentes, aí vem os pensamentos, que se a gente ficar ruminando, vai levar a gente aí a nos arrastar, né? Para as emoções como raiva, sem ressentimento, desejo, e aí leva para as outras ações, né, de corpo e de fala. Não escolhemos, elas simplesmente surgem na dependência das condições internas e externas. No entanto, uma vez que tenham surgido, aí sim temos a escolha de nos identificarmos ou não com essas emoções e pensamentos nocivos e de dar energia ou não a eles. Então, essas duas aí, a maldade, querer mal e a avareza, estão ligadas aos 2 animais, né? Ao galo, né? Que é o apego, e com a aversão. Querer o mal está ligado com a aversão. Né? E a partir delas surgem as outras, né? Aí vem todas as emoções, a inveja, a raiva, vai surgir tudo, medo, vai surgir muitas coisas. E a gente vai conduzir a nossa ação de fala e de corpo.
Então, com a prática, é possível observar o surgimento de pensamentos não virtuosos. A gente vai começar a olhar, porque a gente vai começar também a parar, a refletir, a gente vai começar a meditar, a gente vai ver mais claramente. Então, com a prática, é possível observar o surgimento de pensamentos não virtuosos e se recusar a segui-los. A gente vai poder tomar uma atitude em relação a eles. Né? Pode ser que isso venha muito devagar, né? Deve-se entender claramente que a repressão, aí vai dizer assim, ó, aí uma coisa importante que ele vai dizer aqui, deve-se entender claramente que a repressão, que não é o caso da nossa prática, a gente não vai reprimir de jeito nenhum. A repressão ocorre quando nos recusamos a reconhecer tendências mentais não virtuosas. Não é o caso da prática budista. Isso não desempenha nenhum papel na prática budista, ele está dizendo aqui. Não, de jeito nenhum. Então, em vez disso, o Buda não está dizendo para a gente reprimir. Em vez disso, o Buda está dizendo para nós somos encorajados a reconhecer claramente a presença de quaisquer distorções mentais que surgirem. E é para isso que a gente vai parar e olhar para a nossa mente. É para ver. Se a gente puder ver, na nossa prática de meditação, ótimo, e a gente aspira, quando a gente levantar, a gente não praticar mais aquilo, mas se a gente praticar, a gente vai de novo tomar, né, vai fazer as práticas de purificação, vai tomar o voto de não praticar de novo, vai sentar e vai ver com mais claridade. Com o tempo, a gente vai ver isso na hora, assim, surgindo, na hora, na situação. E aí isso é maravilhoso, que a gente tem a oportunidade de desativar o padrão com ele ali, presente, de fato, né, na ação. E aí ele vai dizer, então nós vamos ser encorajados a reconhecer claramente a presença de quaisquer distorções mentais, porque sem isso a gente não ilumina esses padrões, e reconhecer que elas não são inerentemente eu ou minhas. Lembra? Ver a vacuidade da mente. Porque esses padrões são padrões mentais, são pensamentos, que vão gerar todas as aflições, que aí vão gerar as ações de fala e as ações de mente. As ações de fala e de mente estão guiadas pelas aflições mentais. Então, se a gente começa a ver que as aflições mentais não são inerentemente existentes, não são eu e não minhas, são um movimento da energia da nossa mente, são pensamentos, são imagens, aí a gente vai poder finalmente evitar contribuir para a perpetuação ou para a intensificação dessas distorções. E aí a gente vai começar a diminuir as aflições mentais e, consequentemente, as nossas ações não virtuosas de fala e de corpo. Só um instante, deixa eu ver quem falou aqui. Não reificação das aflições, exatamente. É ver a vacuidade, não reificar, ver a vacuidade e a luminosidade, ver que elas são processos mentais, são eventos mentais. E a gente já viu que a nossa mente não tem substancialidade, ela é vazia de natureza inerente. Então, hoje nós somos conduzidos por essa mente, né? Como lá o macaquinho lá, as aflições mentais, a nossa agitação, conduzindo a nossa mente. Mas a gente pode olhar e aí reconhecer os pensamentos como pensamentos, as aflições mentais como aflições mentais, e deixar que elas se dissolvam exatamente onde elas surgem, na nossa própria mente. Desativar. Isso não vai ser fácil, não vai ser simples, não vai ser fácil, né? Mas é o caminho. Aí ele vai trazer aqui um trecho do Bodhisattva, do Caminho do Bodhisattva, de Shantideva, que ele escreve o seguinte, no capítulo 5, eu separei aqui, sobre introspecção vigilante, que é a prática de introspecção, né, de monitorar, de cuidado, né? De ética, está ligada à ética, assim, de cuidado. Ele vai dizer, o sábio indiano Shantideva escreveu o seguinte sobre esse tema: sempre que eu desejar me mover ou falar, é um pouquinho diferente do livro do Shantideva que a gente tem estudado aqui na Sangha, né? Mas ele traz assim, sempre que eu desejar me mover ou falar, sempre que eu desejar, olha, me mover, ou seja, fazer ações com o corpo, ou falar, né, ações de fala, primeiro examinarei a minha mente. Isso é uma prática poderosa. A gente começa a fazer isso, nossa, né? E agirei firmemente de forma adequada. Isso é o voto que o praticante faz, né? Que o Bodhisattva vai fazer, né? Sempre que minha mente se apegar ou for tomada pela raiva, que são, né, essas duas ações de mente aí, né, a avareza e a que está aqui, né, ressaltada pela avareza e pela malevolência, não agirei e nem falarei. Permanecerei
como um pedaço de madeira, como um pedaço de pau. Essa é a prática do Bodhisattva. Ele vai dizer aqui no capítulo, ele vai dar mais exemplos assim, né? Ele vai dizer, quando a mente estiver agitada ou repleta de deboche, ou cheia de orgulho e arrogância, ou quando você desejar expor os defeitos ocultos dos outros, ou trazer à tona as velhas rixas, ou agir dissimuladamente, e quando você quiser cavar um elogio, ou criticar e denegrir o nome de alguém, ou usar palavras ásperas para comprar uma briga, é aí que, como um pedaço de madeira, você deve permanecer. E quando você ansiar por riqueza, atenção, fama, um círculo de atendentes que o sirvam, ou quando você estiver procurando por honrarias, reconhecimento, é aí que, como um pedaço de madeira, você deve permanecer. Esse capítulo 5 do Caminho do Bodhisattva é bem interessante. Quer dizer, todo o ensinamento de Shantideva é maravilhoso, assim, né? Que é exatamente o treinamento do Bodhisattva, da gente não sucumbir às aflições mentais, né? E poder manifestar a completa sabedoria. E aí o Lama segue. A última das 10 ações não virtuosas é chamada de visões falsas. Ou seja, sustentar uma visão falsa significa ser ignorância. Na verdade, as 3 ações não virtuosas de mente estão ligadas aos 3 venenos. Ao apego, à aversão e agora à ignorância, que são as visões falsas. Sustentar uma visão falsa significa negar a existência de algo que existe. Por exemplo, negar a continuidade da consciência para além da morte. Negar que as ações têm algum significado que vá além dos seus resultados para além nesta vida, resultados apenas nesta vida. E negar a possibilidade de nos libertarmos das distorções mentais e de suas consequências. Para os budistas, todas essas visões são falsas. E aderir ao materialismo, né? Enfim, o niilismo. Então, e aderir a elas traz infortúnio. Certo? Porque a gente vai estar preso dentro de uma visão limitada da realidade. Então, aquilo que vai nos liberar realmente a nossa mente é a lucidez completa. A gente superar os 3 animais. Porque as ações de mente são os 3 animais. Ações negativas de mente são os 3 animais. A avareza, que está ligada ao apego, a maldade, que está ligada à raiva, que quem tem raiva quer bater no outro. Né? E a ignorância da nossa verdadeira natureza, de como é que a realidade se dá. Certo? Então, isso aí é... Aí eu pensei que a gente fosse conseguir, mas eu acho que deu aqui, para o nosso horário. A gente deixa esse tópico para a próxima etapa. E vou passar o filminho do Dalai Lama, então. Tá? Ele falando sobre isso, só para a gente terminar com o Dalai Lama, assim, para nos inspirar um pouco, e rir um pouquinho com ele, que ele é bem engraçado nesse videozinho. É 3 minutinhos, tá? Então, deixa eu compartilhar aqui. E a gente fazer a nossa... Ui, cadê ele? Aqui. Então, eu vou... And Your Holiness, how do you control your anger in your daily life? Thank you. When I got angry, shouting. Oh, I think I have one sort of story. 1950, I think around 56, 57, 58. You see, I used the old car which belongs to 13th Dalai Lama. So sometimes you see that car broken. So then one driver who come from Kalimpong, from India, you see, who drive. So one day some sort of damage under the car. So he sort of repairing. No? So while he repairing, his head somehow hit, bang. So then he lost his temper. There further bang, bang, bang. What use that? The very reason
he lost temper, is something hit. Then further hit by himself is foolish. I think you should, so I think many cases, firstly, you see, you develop some sort of unhappiness. Right? Okay. So, when anger develops, then think, what is the causes? And then also think, what will be the result of angry face, shouting? Then you will realize, too much anger. Now medical scientists, they say, constant anger, constant hatred, and also fear. Fear, where there is fear, there is also the frustration will come. Frustration brings anger. So you see, fear, anger, something very close. So therefore, constant fear, constant anger, hatred, actually eating our immune system. So you see, everybody, you see, taking care about our health. So, in order to have healthy body, healthy mind, that means calm mind, is very important. So, anger is destroyer of calm mind. So, thinking these lines, then you realize, you get some kind of conviction, or anger is no use. Instead of sort of solving problem, it creates more problem. Then continuously thinking this line, then eventually that kind of thinking become habit of your own mind. So that's the way to reduce anger. Eita, desculpem, eu acho que... Só um minutinho, deixa eu desligar aqui. Ops, pronto, aqui. Então, interessante essa pequena mensagem do Dalai Lama, mas ele enfatizou duas coisas importantes aí, nesse processo da gente olhar para a nossa confusão. A gente refletir, a gente precisa ver, reconhecer a confusão, a gente precisa refletir aquilo, o que causou, por exemplo, nossas ações, o que nossas ações causam para nós mesmos, para o nosso corpo, como a gente se sente quando a gente está com raiva, quando aconteceu aquela confusão com aquela pessoa, quando a gente fez aquilo que a gente já viu que foi uma coisa negativa. Então, quais são as consequências para nós e para a situação? Aquilo melhorou, trouxe resultado positivo. Então, a gente usar essa reflexão, assim, isso é a meditação analítica, assim, sobre a nossa conduta ética, assim, sobre a nossa conduta. Ver as causas, ver os resultados, ver o que causa para nós, ver o que causou ao redor. A gente vai gerar um cuidado, uma clareza sobre o nosso comportamento. Não só praticando, na prática de meditação, você pode ver claramente a energia, claramente a emoção surgindo ali, a energia da aflição, a própria aflição. Mas no nosso comportamento, a gente pode começar a desativar apenas por um bom senso, por reconhecer que não tem sentido. Aí a gente já desativa a energia que nos impulsiona a fazer aquilo. Entende? Só a gente reconhecer que, puxa, realmente foi horrível. Uma coisa legal é a gente ver imagens, vídeos nossos, assim, de nossos comportamentos. Uma vez aconteceu isso comigo, assim, eu me vi numa situação que foi filmada, assim, eu estava sabendo que estava sendo filmada, depois eu olhei e disse, meu Deus, olha a minha cara, olha como eu estava naquele dia, sabe? Porque a gente, às vezes, não consegue se ver assim. A gente não consegue se ver. E, às vezes, hoje em dia que a gente tem, né, assiste uns vídeos, assim, de reuniões, de família e tal, se olhe um pouquinho, assim, veja como a gente, né, se comporta, assim, né? Então, é interessante, assim, a gente tentar se olhar, né? Se a gente tiver a oportunidade de ser filmado sem querer e a gente se vê, ótimo, mas senão a gente se olha
no nosso comportamento, nas consequências que aconteceu, né? Que aconteceram ali. Porque às vezes não é fácil a gente ver, não. A gente vai ter coisas assim que vão ser difíceis para a gente reconhecer que foi uma ação nossa que causou aquele problema, está sendo uma ação nossa, uma atitude nossa que está causando, né, essa confusão um pouco ao nosso redor. Mas aí esse vai ser um trabalho da nossa prática, assim, a gente olhar, ter cuidado assim, com o que a gente fala, com o que a gente pensa e com o que a gente faz, né? Tá bom, queridos? Então era isso por hoje. Vamos ficar aqui e que a gente possa, então, refletir, né? Olhar um pouquinho sobre isso. Quando a gente estiver olhando os outros, assim, a gente pode olhar com esse olho, não de julgar o outro, mas de ver, porque às vezes é mais fácil a gente ver no outro do que ver na nossa ação, né? Na ação do outro do que ver na nossa. Mas quando a gente faz isso na ação do outro, é interessante, porque a gente gera consciência na nossa própria ação. A gente pode ver, olha o que o outro está fazendo, que confusão ele está causando, olha como ele está agora, depois daquilo. Então, não, fala para você mesmo, não é falando do outro, você fala para você mesmo, assim, você observa o comportamento do outro, que é mais fácil de você ver isso, vai ficando mais claro na televisão, né, na nossa família, nas nossas relações, e a gente começa a ver, será que eu ajo assim? Né? Será que também isso ocorre comigo? Então, é legal a gente começar a olhar, tá bom? Então, que seja a nossa prática dessa semana, assim, né? Instalar um pouco esse cuidado, assim, que é a primeira etapa do caminho, né? A ética, assim. Depois a gente vai seguindo no capítulo, né? Que ele vai falar da purificação, tal. Tá bom? Então tá, queridos. Podemos fazer a dedicação? Então, vamos lá. Vamos fazer aqui para este longa vida. Vamos fazer a próxima vida da Sociedade Dalai Lama. Só porque a gente vê ele aqui lindo, maravilhoso. No reino cercado por anéis de montanhas nevadas, você é, sem exceção, a fonte de todo benefício e felicidade. Poderoso Avalokitesvara, senhor da compaixão, Tenzin Gyatso, que os seus pés de lótus permaneçam firmes por centenas de éons. Garirawe kowe jinkansu pandandewa malu junwe nechirezi wantenzin gyatsoe jape kauje bardo denjuche. Garirawe kowe jinkansu pandandewa malu junwe nechirezi wantenzin gyatsoe jape kauje bardo denjuche. Peço longa vida, Lama Long Wallace, e a todos os nossos lamas. Tempa tuando de chanchen, dan gel kun san zin pema carai, tenzin que buja pe tempa, dan ze trinida chindo tsewadze, takudru la jampe chachen. Pa que as andramenantendiu tsikyam alan wola shizedrapa e que buchem puzapetendiu chi zanlin chidan que panucho sugel tenio tabutsel zepam Lopum ki kutse zetrim, gedro kunta perlando tripadze. Que o professor Sakyamuni, o grande Vajradhara, e aquele que sustenta os mistérios de todos os jinas, Padmasambhava, possam firmar os pés de lótus daqueles que sustentam os ensinamentos e fazem com que os feitos do Buda brilhem como o sol e a lua. Aquele que derrama uma grande chuva de amor sobre seres em terras distantes e sustenta-os com o néctar dos ensinamentos do Buda, aquele ilimitadamente afortunado, o grande ser conhecido como Alan Wallace, possa sua vida ser longa. Em Jambudvipa em geral e especialmente no Ocidente, você ilumina os ensinamentos dos jinas como a luz do sol. Ó Mestre, possam sua longevidade e seus feitos ser muito extensos, e possa você guiar todos os seres no caminho da liberação. Prece para a preservação dos ensinamentos de Dudjom Limpa, a extensiva tradição da transmissão de Padmasambhava é a escola da tradução antiga da grande perfeição. Dudjom Limpa é o sustentáculo desses ensinamentos da essência definitiva, que seus profundos termos possam ser preservados pelo estudo e pela prática, para que não diminuam até o final da existência condicionada.
Prece para que a tradição do Guru Padmasambhava floresça, que é a tradição Nima, antiga, né? que é a grande tradição do Abade Shantirakshita, do mestre Padmasambhava e do rei Trisondeutsen, possa florescer e permear os 3 reinos, que a presença das 3 joias nunca se separe do fluxo mental dos seres, assegurando assim um sublime bem-estar através dos 3 tempos. Ken lo chu sung ring lu che zan ling cha sung cha pa pel dro ju cho sung na wadam midrau du sung ele shu. É a dedicação dos nossos méritos, essa prática, por essa virtude, possa eu rapidamente realizar o Lama de Udiana e possa eu conduzir todos os seres, sem exceção, a esse estado de realização. Gewadini Duda, Organ Lama Drupune, Droatiki Amalupada e Salagupa Show. Então, boa semana para todos, boa prática. Boa noite, Tchau, queridos. Obrigada a todos. Obrigada. Boa noite. Muito obrigada. Boa noite, queridos.